Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje a gente vai estar falando sobre um livro que é um clássico da literatura mundial, que é o Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Bom, ele é muito conhecido, tá? Em muitos lugares. E também, uma curiosidade, ele é uma das obras mais lidas pelos presidiários, tá? Bom, vamos começar a história, fazer um breve resumo aí para a gente entender. Vai contar a história, tá, de um cara chamado Raskolnikovski, né? É assim que se chama, Rodim Raskolnikovski. Bom, aonde se passa essa história? Essa história ela vai se passar em uma cidade, em São Petersburgo. Mas antes de aprofundar na obra, a gente vai falar um pouquinho sobre o Dostoiévski, né? Bom, ele vivia num período, né, onde o czar mandava e havia uma forte influência de revoluções que estavam prestes a acontecer, né, que futuramente viria a acontecer de fato. Bom, e que influência é essa? Era a influência do pensamento socialista, tá? Dostoiévski ele teve esse contato com essas pessoas, né, com esse grupo, não fazia de fato parte, né, mas andava junto. O que aconteceu? Ele foi capturado junto com eles, né, e foi condenado à morte. Bom, só que aí no último momento, quando ele estava lá para ser executado, veio uma informação lá do czar, perdoando ele, né, praticamente, e deu uns trabalhos forçados para ele. Ele ficou lá cerca de 5 anos em trabalhos, 4 anos de trabalho forçado na Sibéria. Bom, né, e é aí que ele vai ter contato com várias pessoas, criminosos, né, diversos de pessoas, assassinos, ladrões, que ele vai conhecer bem essas pessoas, essas histórias, e também vai servir de base para poder escrever mais para frente o Crime e Castigo. Bom, mas primeiro, ele foi criado em Petersburgo, né? E a sua mãe morreu, ele era jovem, o seu pai era médico, ele tinha uma classe social boa até, mas ele foi assassinado pelas pessoas que trabalhavam na fazenda. Isso causou muita perturbação na sua cabeça, né? Foi o que desenvolveu um ataque de epilepsia nele, sofria disso também, tá? Bom, aí ele vai sair desse campo de concentração depois, vai ser solto, e aí que ele vai se engajar realmente na questão de literatura, ou seja, escrever. E ele vai escrever esse livro fantástico que é O Crime e Castigo. Tudo bem? Bom, então a gente tem lá o personagem principal, né, que é o Raskolnikov. Bom, como a história vai começar? A Rússia vai estar passando ali por vários problemas financeiros, que vai fazer com que o Raskolnikov ele tenha que apertar financeiramente, né, a sua situação. Por exemplo, ele começou a perder aulas particulares que ele tinha, meios de ganhar, porque as pessoas já não contratavam mais suas aulas. E quem cuidava dos seus estudos, que mantinha ele na universidade, né, era também a sua mãe e a sua irmã, que mandavam dinheiro para ele, bastante dinheiro, né, ajudavam nos seus estudos. E também elas começavam a ter dificuldade financeira. Tá? O seu pai não era presente, não se fala do pai na história. Só sobre a irmã e a mãe. Bom, e o dinheiro começou a vir cada vez menos, tá? E ele começa a viver num estado de penúria cada vez mais. Só que ele é um cara muito orgulhoso, tá? Ele é um cara que ele divide as pessoas entre extraordinárias, né? E aquelas pessoas que também não são extraordinárias, que ele chamava de piolhos, né? Ou seja, davam um sentido pejorativo a elas. E esse sentido ele dá, por exemplo, para as pessoas extraordinárias, como uma ideia, tipo, uma figura que ele admirava muito, que era a figura de Napoleão Bonaparte, por exemplo, de falar que eles eram capazes de mudar o curso da história, ou seja, fazer uma coisa grandiosa. E aquelas pessoas que eram medíocres, né? Ou seja, eram normais, ou seja, pessoas que não tinham tanto valor. Bom, essas pessoas, ele falava assim que elas estavam acostumadas a seguir ordens, a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, ou seja, a não contestar as coisas, a agir de forma sempre da mesma maneira, repetidamente, sem contestar essas mudanças. Então, esse pensamento do Raskolnikov é bem interessante porque faz dele, ele é um cara acima da média intelectualmente falando, tá? Ele era um cara que tinha influência aí do Nietzsche, né?
daquela ideia do super-homem, do Ubermensch. Então, são várias situações que fazem ele ter esse pensamento. Ele escreve artigos relacionando a isso, sobre alguns crimes que poderiam ser plausível, ou seja, que poderia acontecer e não seria errado, né? Vamos dar um exemplo do primeiro crime dele, que trata o livro, né? Bom, é uma senhora, uma agiota, e ele está precisando de dinheiro, e essa senhora é o que aluga para ele o quarto, e cada vez mais ele se vê cercado de situações financeiras ruins, e ele começa a meditar sobre esse assassinato. Aí ele cata um machado, vai e mata essa senhora que era agiota. Bom, matando ela, vem, em outro momento, a irmã mais nova dela, né, a Isabel, ela aparece e não tem como ele sair daquela situação. O que ele faz? Ele também vai e mata ela também. Então ela foi tipo um efeito colateral, mas um efeito colateral que ele não queria, né, porque a ideia dele era matar a senhora, porque a senhora era desprezível, era uma agiota que pegava dinheiro, né, era uma senhora muito desprezível que no seu entendimento não era errado, mas a senhora não tinha culpa nenhuma. Então ela foi um efeito colateral que vai perturbar ele um pouco nesse quesito. Bom, então depois que ele fizer esse ato, né, ele também não vai conseguir pegar os bens que ele planejava, né, vai dar errado. Bom, e aí ele vai ter que conviver com esse crime que ele cometeu. Tá? Ele vai ser perseguido, assombrado, vai acontecer diversas situações no livro, né? Vai ter a família dele, o convívio, o casamento da irmã, forçado, né, para casar com um cara tenha mais dinheiro, para poder tirar a família daquela penúria. Vai ter diversas situações e ações, né? Bom, ele vai confessar o assassinato, tá? Ele vai ser tão perturbado, né? Ele vai ficar tendo febre, vai ter paz, a paz dele some praticamente, né? Aliás, o nome dele é o Raskolnikov, né, de Raskol, que o Dostoiévski ele fez uma analogia aí com a questão da igreja ortodoxa russa, né? Que ela foi dividida, né? Que é chamado de Raskol, né? Tem a ver com essa questão, ou seja, está dividida entre duas questões, né? Ou seja, a questão mesmo da consciência. Bom, e Raskolnikov ele passa por esse processo. E na prisão ele vai conhecer lá uma moça chamada Sônia, que é uma prostituta, que ela teve uma vida bem adversa também, com o pai alcoólatra, né, que ela teve que entrar na prostituição por causa do pai, vários problemas também, e ele vai confessar o assassinato para ela, né, em vários momentos, eles vão criar ali um laço afetivo, né, ela é uma moça religiosa também, e vai fazer com que eles ele veja um possível futuro fora da prisão com ela, com essa moça Sônia, tá? Bom, eu não vou contar o final do livro, né? Vocês vão ter que dar uma procurada aí, ler, né? Mas a questão da redenção, se ele consegue ou não essa redenção, tá? Mas o mais importante, pessoal, é entender que esse crime e castigo ele vai fazer ele é tão importante na literatura que diversas outras obras que elas forem feitas posteriormente se baseavam muito em crime e castigo, né? Na questão da tensão policial, né? Então todo filme policial que você vê com uma tensão psicológica, né? Tem lá a questão do Raskolnikov, né? Ou seja, o que ele pensava, as ações dele, então é muito influenciado o pensamento, essa questão psicológica, tá? Essa questão social também, tudo bem? Bom, e é isso aí. Boa leitura para vocês e espero que tenha contribuído um pouco ou atiçado um pouco a curiosidade de vocês por ler Crime e Castigo. Bom, além dessa obra, obviamente, Crime e Castigo, Dostoiévski fez outras grandes obras também, né, muito famosas. Uma delas aí é Os Irmãos Karamazov, que eu vou tentar fazer um próximo vídeo aí no final do mês, para a gente estar discutindo posteriormente. Abraço, até mais e comenta aí sobre o que vocês acharam. Valeu!